Muito boa noite, meus amigos. Sou Gustavo Fernandes, juiz de direito do TJDFT, professor de Direito Constitucional e Administrativo de diversos cursos preparatórios para concursos. A gente vai continuar o nosso curso de Direito Administrativo aqui no Coisas do Direito. Nossos canais de comunicação, como sempre, o Instagram Gustavo_Fernandes_Salles e o e-mail gustavo.fernandes@tjdft.jus.br. Aula 14 do nosso curso. Intervenção do Estado na propriedade. Como que eu vou separar essa aula? Primeiro, nesta primeira aula teremos dois blocos. Um bloco 1 para tratar das discussões gerais e de algumas modalidades de intervenção do Estado na propriedade, terminando pela servidão administrativa. Bloco 2 a gente vai falar do tombamento, que exige um pouco mais de tempo por conta dos detalhes legais. E em uma segunda aula, na aula 15, a gente vai trabalhar a desapropriação. Por que eu separo a desapropriação da intervenção do Estado na propriedade? Porque senão nós teríamos uma aula gigantesca de 3, 4 horas. O que realmente interessa, o que cai muito mais é a desapropriação. Então ela necessita de uma aula específica. E os temas mais gerais a gente trata nessa primeira aula. Beleza? Então vamos lá. Começando, introduzindo o tema, direito de propriedade. Bom, a propriedade é um direito fundamental, está lá no artigo 5º, inciso 22 da Constituição, mas o inciso seguinte, o 23, fala que o seu exercício é condicionado ao cumprimento da função social. O que se tem é o seguinte, quando surgem os direitos fundamentais de primeira geração de dimensão, final do século XVIII, com a Revolução Francesa, o que temos são direitos individuais, direitos de não intervenção, de abstenção do Estado, que é o sujeito passivo dessa relação jurídica. Então, o Estado não intervenha na minha propriedade, eu uso como eu quiser. Não intervenha na minha vida, na minha liberdade. Acontece que com a passagem do Estado liberal para o Estado social, com a Revolução Industrial, surgem os direitos sociais. E esses direitos sociais agora são direitos coletivos e exigem a busca por uma justiça social, por uma igualdade real, material, no plano fático. Por isso, direitos de primeira geração não são extintos, mas eles passam a ser lidos à luz de novos valores, não só a liberdade, mas agora a igualdade. Então, aquela propriedade da primeira dimensão, que era meramente individual, passa a conter um aspecto, um contorno a mais, que é o cumprimento da função social. Por isso que a Constituição estabelece no inciso 22 a propriedade e no inciso seguinte a função social da propriedade. Aquele que tem direito de propriedade e não exerce esse direito de acordo com a função social, pode perdê-lo. Pode perdê-lo. A função social para alguns é uma limitação à propriedade, mas com maior razão para outros é a própria conformação, a nova releitura, uma releitura da propriedade clássica. Beleza? Então, as intervenções, as modalidades de intervenção do Estado na propriedade, elas têm tudo a ver com a função social da propriedade. Inclusive, um dos fundamentos dessas modalidades é a função social da propriedade, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Também lembre-se que a função social da propriedade é um princípio de ordem econômica no Brasil, está lá no artigo 170, inciso 3 da nossa Constituição. Essa é a nossa introdução. Se você souber que a propriedade tem que cumprir a sua função social, senão não se fala em propriedade, você já vai saber um dos fundamentos das modalidades de intervenção do Estado na propriedade. Aliás, por que eu coloco no título da aula intervenção do Estado na propriedade e não na propriedade privada, como muitos manuais e cursos de direito administrativo fazem? Porque o Estado pode intervir na propriedade pública também. A gente estudou bens públicos na aula passada. Os bens públicos também podem ser objeto de algumas dessas medidas. Então, tombamento, a gente vai ver. Então, não se fala apenas em intervenção do Estado na propriedade privada. É um erro. Propriedade pode ser privada ou pública. Bom, o ordenamento jurídico prevê algumas modalidades de intervenção do Estado na propriedade. Olha lá, como eu pego da de Pietro, ela coloca aí, propriedade privada, mas não, isso é restritivo demais. São elas, as modalidades: limitações administrativas, ocupação temporária, tombamento, requisição administrativa, servidão administrativa, desapropriação, parcelamento e edificação compulsórios. 7, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. 7 modalidades de intervenção do Estado na propriedade. Geralmente os manuais falam em 6,
porque eles colocam parcelamento e edificação compulsórios como limitações administrativas. A gente vai ver isso. De Pietro fala em 7. 7 modalidades, portanto, qual que é o principal papel do estudante para provas? Não confundir essas modalidades. Então, ele tem que saber qual é a diferença da ocupação temporária para requisição administrativa. É isso que o examinador vai cobrar nessa primeira parte, em sistemas gerais. Outra questão de prova. Doutrina classifica todas essas modalidades em duas categorias ou grupos maiores: as intervenções restritivas e as intervenções supressivas. As intervenções restritivas recebem esse nome porque elas apenas estabelecem restrições que são parciais ao uso da propriedade. Já as supressivas, como o próprio nome diz, elas suprimem o direito de propriedade. Então, a propriedade que era de alguém é suprimida e passa para o Estado. As modalidades supressivas, não tenho dúvidas. Desapropriação, todo mundo sabe. Agora, o que nem todos colocam é a requisição de bens móveis e fungíveis. Se há uma requisição administrativa de um bem móvel fungível, o que há é uma supressão da propriedade. Já as modalidades restritivas são todas as demais: servidão administrativa, requisição, ocupação temporária, limitações administrativas, parcelamento e edificação compulsórios, tombamento. Se o tombamento é realizado, mas o que há é uma restrição que não é apenas parcial, é total do exercício da propriedade, não é um tombamento, é uma desapropriação disfarçada. Isso vale para todas. Então, muito cuidado com isso, que de vez em quando é tema de prova. Outra questão que é importante, que você anote o que essas modalidades de intervenção do Estado atingem. A propriedade ela é marcada por 3 grandes características. A exclusividade se opõe perante terceiros, é só o titular da propriedade, do direito de propriedade, que é o que utiliza, que exerce, usufrui, usa e goza da propriedade. Exclusividade. Segunda característica, o caráter absoluto, ampla liberdade de utilização, utiliza-se como quiser. É claro que a própria função social da propriedade limita todas essas características, sobretudo o caráter absoluto. E a perpetuidade, o caráter irrevogável. A propriedade não se perde até que haja transferência a outrem. Enquanto não houver transferência, a propriedade é do cidadão, mesmo que ele não esteja utilizando o seu bem, o princípio é perpétuo. Essas 3 características são atingidas por essas modalidades. Eu não vejo as provas cobrando exatamente qual modalidade atinge qual característica, mas a de Pietro faz um balanço bem legal e eu acho interessante você colocar no seu material. A gente aproveita para conceituar cada uma dessas modalidades. Então vamos lá. Limitação administrativa. Impõe obrigações de caráter geral a proprietários indeterminados. Essa é a grande característica das limitações administrativas que vai diferenciá-las das outras modalidades. Atinge proprietários indeterminados, tem caráter geral. Afeta o caráter absoluto do direito de propriedade. Ele não pode ser mais utilizado a seu bel prazer porque vai ter limitações. Tombamento. É uma limitação perpétua ao direito de propriedade em benefício do interesse coletivo sobre um imóvel determinado, embora exista o tombamento geral, como a gente vai ver, mas a princípio sobre um imóvel determinado para fins de preservação da memória nacional, né, conservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Afeta também o caráter absoluto. Edificação e parcelamento compulsórios. Impostos ao proprietário que não utiliza adequadamente a propriedade, não cumpre a sua função social, também afeta o caráter absoluto. Servidão administrativa. Implica a instituição de um direito real, de natureza pública, e impõe que o proprietário suporte um ônus parcial sobre o imóvel. Se for total, é desapropriação. Em benefício de um serviço público. Afeta a exclusividade, então o particular não vai mais utilizar sozinho o seu bem. Por conta de um serviço público, há uma restrição nesse ponto. Ocupação temporária. Exige que o particular suporte o uso temporário do poder público para realizar obras ou serviços de interesse público. Também afeta o caráter exclusivo. Você não usa mais sozinho. Durante um período, o poder público é quem vai utilizar. Desapropriação é a mais drástica das medidas, seja a expropriação, a transferência compulsória do bem, mediante uma indenização prévia e justa, em regra, em dinheiro público, em regra, para satisfazer o interesse público, afeta o caráter irrevogável e perpétuo da propriedade. E a requisição de bens? Essa aqui depende. A de Pietro, baseada no Eli Lopes Meireles, fala o seguinte: em se tratando de bens móveis e fungíveis, implica a transferência compulsória do bem para satisfazer o interesse público, afeta o caráter perpétuo e se equipara, em alguns pontos, à desapropriação. A gente vai ver que não é exatamente uma desapropriação, mas em alguns pontos se equipara.
Agora, se for a requisição de bens imóveis, nesse caso há uma semelhança com a ocupação temporária. Há uma grande semelhança com a ocupação temporária, então vai afetar o caráter exclusivo do bem. Beleza, então. Para a gente fechar essa parte geral e passar a estudar as modalidades especificamente, fundamentos. O primeiro a gente já viu. O fundamento de todas essas intervenções é a função social da propriedade. Agora a propriedade não é mais lida individualmente. Ela tem que cumprir o interesse público, interesse primário. E o segundo fundamento, que é mais cobrado em prova, é o poder de polícia. Poder de polícia que tem por fim tutelar interesses públicos maiores em detrimento de interesses individuais, restringindo a propriedade e a liberdade, como está lá no Código Tributário Nacional. No conceito, a gente estudou isso na aula de poderes administrativos. A questão de prova pode cobrar não apenas especificamente o poder de polícia, mas pode cobrar, em um sentido mais amplo, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, quais são os fundamentos, sei lá, da requisição administrativa? Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Poder de polícia. Fundamentos das limitações administrativas. Poder de polícia. Fundamento da desapropriação. Também tudo isso. Função social da propriedade. Então, são esses os fundamentos que podem ser exigidos na prova. Então vamos lá. Começando pelas limitações administrativas. Lá no direito civil, a gente estuda limitações ao direito de propriedade decorrentes do direito de vizinhança. O direito de vizinhança está nos artigos 1277 ao 1303 do Código Civil. É talvez o tema mais chato de ser estudado no direito civil. Direito de vizinhança é difícil, e quando vai em juízo, então, quando a questão é judicializada, é sempre complicado. Para o juiz decidir é complicado. Graças a Deus isso fica lá no direito civil. No direito administrativo, também temos restrições ao direito de propriedade, mas elas são calcadas no direito público, obviamente, e são chamadas, então, de limitações administrativas. Em termos gerais, a de Pietro fala: são medidas de caráter geral, previstas em lei com fundamento no poder de polícia, gerando aos proprietários obrigações positivas ou negativas, com o fim de condicionar o exercício do direito de propriedade ao bem-estar social. Então, lá no poder de polícia, a gente estudou poder de polícia tradicionalmente entendido como medidas de caráter negativo, obrigações negativas. Ele, modernamente, é tranquilo, é pacífico, que ele pode impor obrigações de fazer, obrigações positivas, e por isso as limitações administrativas também podem impor obrigações de fazer. Carvalho Filho diz: enquanto todas as outras modalidades são constituídas por atos singulares, com indivíduos determinados, embora a gente vai falar em tombamento geral, as limitações administrativas são atos legislativos ou administrativos de caráter geral. Então essa é a primeira e grande característica que vai matar as questões de prova. Caráter geral, imóveis indeterminados, destinatários indeterminados. Acabou. Olha como isso é cobrado em prova. Juiz da Bahia. O Estado, no exercício do poder de polícia, pode restringir o uso da propriedade particular por meio de obrigações de caráter geral, com base na segurança, salubridade, na estética, outros fins públicos, poder de polícia, o que em regra não é indenizável. Essa forma de exercício do poder de polícia pelo Estado corresponde a uma limitação administrativa. Perfeito. Questão perfeita. Falou de ordem geral, falou de poder de polícia ali, bem, embora o poder de polícia fundamente várias medidas, mas aqui na limitação administrativa ele é bem destacado. Tranquilo, aqui tranquilo. As duas principais características. Primeiro, a gente já cansou de falar aqui, obrigações de caráter geral, proprietários indeterminados. O que eu quero destacar nesse momento é que existem obrigações positivas. Por exemplo, a exigência de limpeza de terrenos, parcelamento ou edificação compulsórios, medidas de segurança contra incêndio. Tudo isso é calcado em limitação administrativa. Negativas, proibição de construir além de uma determinada altura. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o Noroeste tem lá 6 andares no máximo. Águas Claras também tem essa limitação, embora eu não sei se ela não foi respeitada ou se ela só foi colocada depois, porque existem muitos prédios altos lá, Mas era para ter sido, acho que foi derrubado isso aí. Mas a ideia original é de 6 andares, para evitar virar aquele sufoco que é hoje em dia. Então essa de construir até determinada altura é a mais lembrada. Também não colocar em risco saúde e tranquilidade públicas. E existem também obrigações que alguns classificam, além das positivas e negativas, como permissivas. Suportar, por exemplo, o ingresso de agentes da vigilância sanitária. Uma limitação administrativa calcada em obrigação permissiva. Por
conta dessas características, desse caráter geral, as limitações administrativas produzem efeitos ex nunc, né? Bateu na nunca foi para frente, prospectivos. Não atingem propriedades, pessoas que respeitavam a situação pretérita. Exatamente esse caso da limitação de construção de altura. Se vem uma limitação administrativa que impede as construções que ultrapassem 6 andares, que geralmente é a regra, não é por isso que os prédios antigos que têm 10 andares têm que ser demolidos. Não, dali para frente não pode mais. Segunda característica fundamental das limitações administrativas, elas não dão ensejo em regra à indenização. É possível que haja indenização? É possível, mas a regra é que não haja. Por quê? Porque são obrigações de cunho geral, que é o caso de supremacia do interesse público, imóveis determinados, então não tem que indenizar, a não ser, segundo o STJ e a doutrina reconhecem, se os proprietários dos terrenos atingidos sofrerem uma limitação mais extensa do que as já existentes, ou seja, se atingir especificamente um determinado imóvel, um dano especial, uma limitação especial. Então, em casos específicos, comprovado o prejuízo, é possível a indenização. Mas a regra é que não haja indenizações e limitações administrativas. Ademais, a de Pietro, coloco a de Pietro aí na tela, somente a comprovação de um prejuízo diferenciado ou um dano especial ensejaria a indenização. Isso é de Pietro. E o Carvalho Filho também diz: não incide a responsabilidade civil do Estado, geradora do dever indenizatório, a não ser que, a pretexto de impor limitações gerais, o Estado cause prejuízo a determinados proprietários em virtude da conduta administrativa. Então, só em casos especiais. Agora, o que é importante você saber, além dessa ideia geral, é o que o STJ vem decidindo. O STJ vem decidindo o seguinte. Aí na tela. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido da responsabilidade do Estado na indenização decorrente da limitação administrativa, desde que preenchidos certos requisitos. Alguns a gente já viu no cunho doutrinário, mais um aqui, dentre eles, que a aquisição do imóvel tenha se dado antes da ocorrência da restrição administrativa. Por quê? Olha o porquê. Está inclusive fixado em tese do STJ, do Jurisprudência em Teses, edição 127. É indevido o direito à indenização se o imóvel expropriado foi adquirido após a imposição de limitação administrativa, porque se supõe que as restrições de uso e gozo já foram consideradas na fixação do preço. Então veja, é muito lógico. Se você adquire o imóvel antes da restrição, vem a restrição, aí você pode ser que tenha o direito à indenização. Agora, se você já adquire o imóvel depois que já teve a restrição, não tem como você pedir indenização, porque já se presume que no preço já se considerou a limitação administrativa. Isso é mais do que óbvio. Então, basta entender a lógica para você não se confundir na hora da questão. Né? Se simplesmente joga a questão assim, o cara fica na dúvida. Olha só como cai para juiz. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, a limitação sobre determinado bem constitui modalidade de intervenção restritiva na propriedade de caráter geral. Beleza. Mas que pode dar ensejo de indenização de natureza jurídica e direito pessoal, se a limitação causar redução do valor econômico do bem e a sua aquisição tiver ocorrido anteriormente à instituição da restrição. É questão de lógica. Mas se você não pega essa lógica, chega na hora da prova, a aquisição tiver ocorrido antes, aí você fica, putz, será que tem a ver antes? Será que é depois? Tem que ser antes. Senão, já foi considerado no preço. Não tem indenização, então. O que mais? O STJ também já tem enunciado da jurisprudência em tese, no sentido de que, vamos ler primeiro em cima, né? Primeiro julgado. A mera alegação de que o imóvel está localizado em área urbana, por si só, não enseja indenização advinda da criação de área não edificante, sendo necessária a comprovação do prejuízo ao proprietário. Então, o cara tem um imóvel urbano. Vem a limitação administrativa no sentido de que ele não pode construir ali uma determinada parte da sua propriedade, ali, do terreno. Só por si, essa criação de área não edificante não presume nenhum tipo de prejuízo. A pessoa tem que comprovar o prejuízo para poder receber a indenização. A tese é a seguinte, está aí na segunda parte da tela. A indenização pela limitação ao direito de edificar, advinda da criação da área não edificante, somente é devida se imposta sobre imóvel urbano e desde que fique demonstrado o prejuízo causado ao proprietário da área. Olha como pode cair em prova. De acordo com o STJ, a indenização pela limitação administrativa ao direito de edificar, advinda da criação de área não edificante, somente é devida na hipótese de a limitação ser imposta sobre imóvel urbano, desde que fique demonstrado o prejuízo ao proprietário. Cai a tese. É a tese que vai cair. Geralmente o examinador ele quer questões que
estão pacificadas em teses, em súmulas, jurisprudência dominante. Questões doutrinárias também são cobradas, mas no direito administrativo a doutrina é muito divergente ainda. Então é complicado trazer entendimentos doutrinários. Ele geralmente vai no que é mais seguro, então é mais previsível. Sobre as limitações administrativas, existem várias, né? É tratado de modo genérico, mas existem limitações específicas. Vamos citar alguns exemplos aqui. Estatuto da cidade. Quem vai fazer uma prova mais voltada para essa área direito bem que pega forte o direito administrativo, é importante ler o Estatuto da Cidade, né? Uma lei muito importante. E lá vai falar no artigo 25 do direito de preempção, direito de preferência municipal. Confere ao poder público municipal preferência para adquirir imóvel urbano que for objeto de uma alienação onerosa entre particulares. Então eu tenho um imóvel, quero vender para o outro cidadão ali. Se houver instituído por lei o direito de preempção, eu vou ter que notificar o município. Olha como é que é o procedimento. Vamos lá. Artigo 25, parágrafo 1º. Com fundamento em lei baseado no plano diretor, que delimita as áreas em que incidirá o direito de preempção, vai fixar o prazo de vigência não superior a 5 anos. Então, o prazo de vigência do direito de preempção, no máximo 5 anos, renovável a partir de 1 ano após o decurso do prazo inicial de vigência. Parágrafo 2º. Esse direito vai ser assegurado durante o prazo de vigência, independentemente do número de alienações do mesmo imóvel. Então, vendeu uma vez. Se vender de novo dentro ainda do prazo, de novo tem o direito de preempção. Será exercido sempre que o poder público necessitar de áreas para, artigo 26, regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento e direcionamento da expansão urbana, e vai, proteção de áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico, criação de unidades de conservação e proteção de áreas de interesse ambiental. Tem as modalidades aí, as finalidades no artigo 26. 27. A obrigação imposta ao proprietário é que notifique a intenção de alienar e o município, em até 30 dias, manifeste por escrito o seu interesse. Então, o município tem 30 dias para manifestar por escrito o interesse em comprar. Parágrafo 1º. Anexada a notificação, vai junto à proposta de compra assinada pelo terceiro, que deve conter o preço, R$100 mil, condições de pagamento, vou pagar à vista, prazo de validade, a proposta aqui tem 30 dias, por exemplo. Beleza? Parágrafo 2º. O município vai publicar no órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou regional de grande circulação edital de aviso da notificação recebida e da intenção de adquirir o imóvel nas condições da proposta anexada. Parágrafo 3º. Se o município não manifestar o interesse no prazo, fica o proprietário autorizado a realizar a alienação nas condições da proposta. E aqui vem questão importante. Parágrafo 5º. Se a alienação for processada em condições diversas da proposta, é nula de pleno direito. E mais, parágrafo 6º. O município então poderá adquirir o imóvel com base no valor da base de cálculo do IPTU, lá para baixo, ou pelo valor indicado na proposta, se for inferior. Então o município vai adquirir pelo menor preço, ou da proposta, ou da base de cálculo do IPTU. Então o cidadão, quando está limitado pelo direito de preempção municipal, ele tem que vender nos termos da proposta, senão ele pode se dar mal. Segunda limitação administrativa que costuma cair em provas, o impacto de vizinhança, chamado EIV. Está lá no artigo 36 que diz: a lei municipal vai definir empreendimentos e atividades, privados ou públicos, em área urbana, que vão depender da elaboração de um estudo prévio de impacto de vizinhança para obter licença ou autorização de construção, ampliação ou funcionamento. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou da atividade quanto à qualidade de vida da população, incluindo a análise do adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, valorização imobiliária, geração de tráfego, demanda por transporte público, iluminação, ventilação, paisagem. Então, tudo isso vai ser considerado nesse estudo. E o que já caiu em prova, quando eu fazia a prova para concurso, falando dessa questão. O EIV não substitui a elaboração e aprovação do EIA, do Estudo Prévio de Impacto Ambiental, que é requerido nos termos da legislação ambiental. Então, uma coisa é o estudo de impacto de vizinhança, outra coisa é o estudo de impacto ambiental. Um não substitui o outro. Para a gente fechar as limitações administrativas, a Di Pietro diz que o parcelamento e a edificação compulsórios são uma forma própria de restrição do Estado na propriedade, mas fora ela, a doutrina toda encaixa essas figuras nas limitações administrativas. É importante que você estude o artigo 5º do Estatuto da Cidade
Eu não vou ficar trazendo isso aqui de novo, porque é algo que a gente estuda lá no direito constitucional também, e basta a leitura da legislação. Mas é importante. Peço que você leia, dependendo da prova que você vai fazer, é importante. Dê uma lidinha, coloca lá no material, vai ter os prazos, né? Parcelamento, edificação compulsória. Essa é uma das medidas que depois é seguida pelo IPTU progressivo no tempo, e aí sim pela desapropriação, pelo descumprimento da função social em imóvel urbano. Beleza? Anote aí então que está no artigo 5º. Segunda modalidade de intervenção do Estado na propriedade é a ocupação temporária. Segundo a de Pietro, caracteriza-se pela utilização transitória do imóvel, negritei, imóvel, de propriedade particular para fins de interesse público que pode ser gratuito ou remunerado. Carvalho Filho fala: o uso transitório do imóvel privado se dá não diante de uma situação de perigo público iminente. Isso é o que diferencia a ocupação temporária da requisição administrativa. A gente vai ver, a requisição administrativa se dá quando há perigo público iminente. Na ocupação temporária, há interesse público. E o Carvalho Filho diz, como apoio à execução de obras e serviços públicos. Para isso que serve a ocupação temporária. Fundamento legal, está lá no Decreto-Lei 3365 de 41, que é o que a gente vai estudar com muitos detalhes na aula de desapropriação, e lá vai dizer no artigo 36. A ocupação temporária será indenizada, afinal, por ação própria, de terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização, sendo prestada a caução quando exigida. Então vai ter uma obra, tem um terreno vizinho. O terreno vizinho é necessário à realização da obra, para colocar lá os tratores, enfim, para realizar a obra. Há uma ocupação temporária. Nesse caso, o Decreto-Lei 3365 deixa bem claro aí no artigo 36, que será indenizada. Então, nesse caso, haverá indenização. A ocupação temporária para a realização de obras públicas é remunerada e está vinculada ao processo de desapropriação. Mas o Carvalho Filho diz, muito cuidado, embora tenha autores que falem desse caso apenas, a ocupação temporária vai além disso, existem outros casos. Tá? A ocupação temporária para outras obras, que não estão vinculadas à desapropriação, e para serviços públicos em geral. Exemplos que ele cita, escolas, clubes e estabelecimentos privados para eleições. Então, quando aquela escola é ocupada para a realização de eleições, ali é ocupação temporária, por interesse público, não tem perigo de iminente perigo público, né? Não é requisição administrativa, é para um fim público. Olha só como isso é cobrado em prova. CESP 2019 constitui exemplo de requisição administrativa a hipótese de o Estado, para realizar eleições municipais, utilizar escola privada somente durante o dia das eleições. Não é requisição administrativa, porque não tem iminente perigo público. O caso é de ocupação temporária. É isso que vai cair na prova, provavelmente. Não tem muito mais o que ser cobrado. Agora tem uma questão polêmica. A doutrina em peso fala que a ocupação temporária se dá em relação a imóveis. Mas a lei de licitações, a lei 8666, diz que a administração tem, como uma das cláusulas exorbitantes, lá do artigo 58, no inciso 5, a administração tem a prerrogativa de, nos contratos administrativos, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, para a possibilidade de continuar o serviço público no caso de rescisão. Então, embora a doutrina majoritária aponte que a ocupação temporária de bens imóveis, existe uma hipótese legal de ocupação de bens móveis, pessoal e serviços. E aí você tem que ver como a questão vai cobrar. Se a questão fala bens imóveis, você marca correto. Se ela falar da lei de licitações, aí você sabe que existe ocupação temporária de bens móveis. Olha como isso caiu, por exemplo, para promotor de justiça 2019, Banca CESP. Na hipótese de rescisão unilateral do contrato administrativo, a administração pública poderá promover a apropriação provisória dos bens e do serviço vinculado ao objeto do contrato para evitar a interrupção da execução. Essa medida representa uma cláusula exorbitante que se materializa em intervenção do Estado na propriedade privada na modalidade denominada ocupação temporária, e foi marcado correto. Então, cuidado com essa hipótese. A de Pietro diz que a ocupação temporária se aproxima da servidão, porque ambas, como a gente viu, afetam a exclusividade do direito de propriedade, mas a diferença é que a ocupação temporária, o nome diz, o caráter é temporário, provisório, transitório, e a servidão marcada pela perpetuidade.
Indenização. Cabe indenização pela ocupação temporária? Bom, a gente viu que depende. A gente até viu o Decreto-Lei 3365 é indenizado expressamente. Então vai depender. Se a lei disser que é indenizada, é. Agora, em regra, se não tiver previsão legal, não tem indenização, salvo comprovação de prejuízos. Essa é a grande regra de todas essas modalidades administrativas. Se não comprovar o prejuízo, não tem indenização, a não ser que a própria lei já estabeleça. E aqui não é diferente. Requisição administrativa, para a gente encerrar esse primeiro bloco. É a modalidade de intervenção estatal, através da qual o Estado utiliza bens móveis, imóveis e serviços particulares em situação de perigo público iminente, para fins militares ou civis. Então aqui temos duas questões principais. O grande requisito é o perigo público iminente, senão não é requisição. Segundo, aqui não tem polêmica, pode ser móvel, imóvel, serviço público. É só você lembrar desses filmes aí de Hollywood. Tem um apocalipse zumbi, tem um tsunami. Vai lá, o agente público ele vai lá e pega o carro do cidadão e utiliza para resolver, para salvar o mundo. Isso é perigo público iminente e utiliza bem imóvel. E o artigo 5º, inciso 25 da Constituição, trata expressamente da requisição administrativa. Tem sede constitucional. Diz lá, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, vai ter indenização? Só se tiver dano. E é só depois. Por que a indenização é depois? Porque está tendo um apocalipse zumbi. O zumbi vai matar a população mundial. Então não dá tempo de indenizar antes. Tem que indenizar só depois. É diferente da desapropriação, em que a indenização é prévia, porque tem ali o procedimento todo. Né? Não é algo que tem esse perigo público iminente. De Pietro, provavelmente baseado nele Lopes Meirelles, que também fala a mesma coisa, ambos falam o seguinte: quando a requisição recai sobre bens móveis fungíveis, há a afetação da perpetuidade do bem. Então, assemelha-se à desapropriação, mas não se confunde com ela, porque a gente acabou de falar, na requisição a indenização é posterior, na desapropriação é prévia. Além disso, a requisição não depende de autorização judicial. Já a desapropriação, em regra, a não ser que se trate da desapropriação indireta, há o procedimento, com autorização judicial. Beleza? E quando recai sobre um imóvel? A doutrina fala, confunde-se com ocupação temporária. É uma ocupação temporária, mas mais restrita, né? Porque tem o perigo público iminente e tal. Mas seria basicamente uma ocupação temporária. Outra questão importante que pode cair na prova sobre a requisição é que o artigo 22, inciso 3 da Constituição diz que compete privativamente à União legislar sobre requisição civil e militar em caso de iminente perigo ou em tempo de guerra. Então é lei federal que vai tratar de requisição apenas. Meus amigos, vamos encerrar por aqui. A gente continua no próximo bloco falando da servidão administrativa.